Vamos ler apenas o verso primeiro. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Perceba que começa assim o capítulo. Nos dias em que os juízes governavam. Nós não sabemos ao certo em que período da época dos juízes essa história aconteceu. As conjecturas dos estudiosos sobre a data em que aconteceu o que é narrado aqui no livro de Ruth são muito incertas. Alguns vão achar que a história acontece logo no começo do período dos juízes, pelo fato de que Boaz era descendente de Raabe, um dos personagens principais do livro. O Boaz, ele é descendente de Raabe. Então entende-se que começa a narrativa do livro, ou o período em que acontece essa história, logo no início da história dos juízes. Outros acreditam que foi no período de Gideão, porque quando se lê o livro de Juízes, somente naquela época, naquele momento ali da época de Gideão, nós lemos a respeito de uma fome, em decorrência ali da invasão dos midianitas. Então a gente não tem como precisar muito bem quando ocorreu esse momento aqui do livro de Ruth, em que diz, nos dias em que os juízes governavam. Então a gente não sabe precisamente quando foi isso daí. O autor vai dizer, o escritor bíblico, ele vai dizer, provavelmente foi Samuel quem escreveu o livro de Ruth, devido à similaridade do livro de Ruth com os livros de Samuel. Então, provavelmente é ele, mas não se tem certeza. Ele vai dizer que nos dias em que os juízes governavam, olha o que diz aí, houve uma fome na terra. Ou seja, na terra, que terra é essa? Aquela que emana leite e mel. E mais precisamente em Belém, que é chamada de casa de pão. Então ele está dizendo, olha, nesse lugar, na terra que mana leite e mel, em Belém, na casa de pão, existia fome. É muito interessante que na Bíblia existem numerosos casos de fome relatados. E esses casos de fome tem ali dimensões e durações que são os mais diversos. Por exemplo, a Bíblia relata em Gênesis 12 o primeiro caso de fome severa, que foi por causa deste caso de fome que Abraão foi para o Egito. Lembra lá naquela história? Ele vai buscar alimento no Egito. Depois, passam alguns capítulos, lá em Gênesis 26, nos é dito que o filho de Abraão, Isaque, passa por uma experiência semelhante ao pai e também vai para o Egito por causa da fome. Depois disso, teve aquela famosa fome de 7 anos, em que José previu em sonho aquele período de fome, e foi nessa ocasião, daqueles 7 anos de fome, que Jacó foi ao Egito atrás de comida. Então a fome, ela está presente em vários momentos da história bíblica. Foi a fome que fez com que os filhos de Jacó permanecessem ali no Egito como escravos de Faraó. Um pouco mais à frente, lá em 1 Reis,
nos tempos de um rei chamado Jorão, que foi um rei que reinou lá no norte, não no sul. Nos é dito que houve uma fome terrível na cidade de Samaria, e por causa daquela fome nos é dito que duas mulheres combinaram, lembra lá dessa história terrível, macabra? Por causa de muita fome, elas combinaram de comer o filho de uma num dia e o filho da outra no outro dia. E depois de comerem a primeira criança, a segunda mãe não quis liberar o seu filho para ser o prato do dia. E aí teve aquele problema seríssimo lá, que chegou até o rei. E o rei então rasga as suas roupas e numa atitude ali de desespero por causa da fome tão terrível que estava assolando Samaria e que levou aquelas mulheres a cometerem uma atrocidade daquela. Então a história bíblica fala muito, né, de fome. Lembra lá do filho pródigo? Por que ele voltou para a casa do pai? Porque no lugar onde ele estava na parábola existia grande fome. Então, assim, ao longo da história existem lugares que passam por grande fome. Na África, ou em algumas partes da África atualmente, onde existem muitas nações, muitos países populosos como Somália, Sudão, Etiópia e outros países, ali a fome ainda hoje é uma ameaça constante à vida das pessoas que moram ali. A nossa realidade aqui no Brasil, ela é muito diferente. Aqui no Brasil é praticamente impossível nós entendermos esse fantasma da fome que assola milhões de pessoas ainda nos dias de hoje. Nós aqui no Brasil vivemos numa sociedade cheia de restaurantes. Quase que em toda esquina existe uma lanchonete, existe um boteco, existe um lugar que vende comida. De forma que, se nós vivêssemos aqui o que essas pessoas vivem em outros lugares, as pessoas invadiriam esses lugares que têm comida para apanhar comida. Então, a nossa realidade no Brasil é muito diferente. A fome, ela é assim, praticamente inédita em algumas culturas e em alguns lugares. É por isso que nós, ao lermos este verso aqui, que diz que nos dias em que governavam os juízes houve fome, quando nós lemos isso, a gente não tem muita noção do que significa fome verdadeiramente. Vou descrever aqui para vocês rapidamente o que significa fome nos dias de hoje. Durante a era medieval, ali dos séculos V ao século XV, a Europa passou por momentos terríveis de fome. Há um historiador chamado William Manchester, que ele diz assim: os anos de fome foram terríveis. Os camponeses podiam ser obrigados a vender tudo o que possuíam. Nos piores momentos, eles devoravam cascas de árvores, raízes, grama, até mesmo barro branco. O canibalismo não era desconhecido. Estrangeiros e viajantes eram emboscados, mortos, para serem comidos. E há histórias de forcas sendo derrubadas. Até 20 corpos ficavam pendurados por um único patíbulo, por homens frenéticos para comer a carne crua e fresca.
Então a gente não sabe o que é isso. Por mais que existam situações complicadas no nosso país de fome, ninguém mata o outro para comer o outro. Isso aconteceu em vários momentos na Europa. Ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram situações gravíssimas de fome. Na metade do século XIX, na Irlanda, aconteceu a chamada fome da batata. 1 milhão de pessoas, 10% da população da Irlanda, morreu de fome num período de 3 anos. Em 1930, na Ucrânia, aconteceu a chamada Grande Fome, onde milhões de pessoas morreram de fome. Acredita-se que esse caso de fome foi deliberadamente causado por um homem chamado de Stalin, como um ato de genocídio. Então, a gente não sabe o que é isso. Relatos de pessoas oculares desse período de fome aqui da Europa afirmam que as pessoas literalmente enlouqueciam de fome. Não é assim que você não tem dinheiro para comprar a comida na quitanda da esquina. A questão aqui é que não existe a quitanda da esquina. Não existe nada que você possa nem roubar. Não tem o que roubar. Então os relatos aqui dizem que muitas pessoas acabavam comendo couro de sapato, carne podre, lixo e até excremento. Tal era a loucura daqueles dias. Muitos se tornavam canibais, como disse o historiador. Matavam o outro para comer o outro. Crianças eram vendidas como escravas, porque para os seus pais, eram vendidas por escravas pelos seus pais, para que elas pudessem ter o que comer. Não é que o pai ou a mãe não amasse as crianças, pelo contrário, era justamente porque amava as crianças que as vendia como escravos para que elas pudessem ter o que comer. A carne das pessoas que morriam, muitas vezes era moída e vendida como comida. Cidades inteiras e vilarejos ficavam sem nenhum habitante. Existe um filme chamado O Pianista, que mostra ali, dentre tantas outras situações de guerra, uma situação de fome no meio da guerra. E aquele camarada ali, que ao que parece é uma história verídica, que é um sobrevivente, é um gênio, né, do piano, ele, depois de dias sem comer, ele acha uma lata de ervilha. E ele fica pulando de alegria, porque ele achou uma lata de ervilha. E aí eu poderia ainda falar aqui da fome que existia nos campos de concentração. Há um camarada chamado Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, muito famoso pelos seus escritos. Num dos seus livros ele diz assim: o assunto nos campos de concentração não era liberdade, era fome. Então nós não sabemos o que está por trás dessa expressão, houve uma fome na terra. O verso não diz diretamente, mas o ensino geral das Escrituras, bem como o contexto aqui do livro de Ruth, nos permite afirmar que essa fome foi enviada por Deus. Lembra o seguinte, ou pense no seguinte: o
livro de Ruth está falando de algo que acontece na nação de Israel. E Israel está na terra dos cananeus. Invadiu, segundo Josué, era para eles expulsarem os cananeus dali. Eles não expulsam todos, continuam rodeados de cananeus. E nós vimos no livro de Juízes que esses cananeus começam a interferir nos costumes, na fé e em várias outras áreas da vida dos israelitas. E na crença cananita existia um Deus denominado de Baal, que era o dono daquela terra e que controlava a fertilidade da terra. Ou seja, a fertilidade do solo, segundo a crença dos cananeus, se dava ou acontecia devido às relações sexuais que existia entre Baal e a sua companheira, uma deusa chamada de Astarote. E como os homens, eles sempre imitam as divindades que reverenciam, os cananitas pensavam que a sua prosperidade era resultado dos rituais compostos ali de relações sexuais praticadas nos templos, nos santuários de Baal. Então, homens e mulheres se voluntariavam, se alistavam ali no serviço dessa divindade pagã, e nos santuários eles copulavam, eles tinham relações sexuais dentro daqueles santuários. E com o tempo, os israelitas foram seduzidos, fascinados por essa crença pagã, e muitos acabaram se prostituindo diante desses deuses. Então, nada mais natural que Deus venha e castigue a idolatria de Israel com fome. Era como se Deus virasse para o povo e dissesse assim: clamem a Baal. Não é ele o Deus da fertilidade? Vocês não estavam fazendo lá invocações a Baal? Vocês não estavam se envolvendo nos cultos de prostituição a Baal para que ele mandasse colheitas para vocês? Portanto, clamem a ele. Vocês não se prostituíram? Peça a ele que envie chuvas para as suas plantações. Então essa fome aqui, ela não acontece por acaso. Existia um motivo por trás de toda aquela miséria, de toda aquela fome. A desobediência, a idolatria do povo fez minar a semente lançada pelo agricultor israelita lá no ventre da terra. A desobediência e a idolatria do povo cortou das dispensas israelitas a provisão, levou para as mesas o fantasma da fome. A idolatria do povo fez com que a casa do pão, Belém, deixasse de ser um celeiro e passasse a ser um lugar de desespero e de fome. A casa de pão estava com as prateleiras vazias, os fornos frios. Não existia provisão para o povo na casa de pão. Isso nos lembra, irmãos, que Deus ele tem muitas flechas na sua aljava. Perceba que Deus, na época dos juízes, ele não apenas julgava o povo através da opressão de outros povos, mas ele julgava o povo através de fome também. E em vários momentos na Bíblia, a fome é usada por Deus como castigo pelo pecado do povo. Vamos dar uma olhada rapidinho? Abra aí, por gentileza, Levítico 26.
Levítico capítulo 26, verso 3 e 4 diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. Qual é a inferência que nós fazemos aqui? Quem é que envia a chuva, possibilitando a terra de dar o seu fruto? Logo, se as chuvas são retidas, qual é a explicação? Pergunte para Elias, quem que segurou a chuva durante o reinado de Acabe, gerando uma fome terrível naquele momento? Pergunte para Elias, quem que enviou a chuva depois daquele período em que a chuva ficou sem aparecer? Outro texto, no mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, versos 18, 19 e 20. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro e a terra como bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão os seus frutos. Deus está dizendo assim, ó, vocês vão ralar, vocês vão plantar, vocês vão fazer tudo, mas não vai ter produto, não vai ter fruto. Vocês vão passar fome. Deuteronômio, capítulo 28. Abra aí. Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os meus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 21. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte. O que diz aí agora? Com a seca, com crestamento e com ferrugem que te perseguirão até que pereças. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Verso 23. O Senhor dará por chuva a tua terra pó. Do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. O Salmo 105, verso 16 diz assim: chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento do pão. Sabe o que eu estou mostrando aqui para vocês? Em várias partes do Antigo Testamento, quem envia a fome? Deus. E os israelitas sabiam muito bem que quem enviava a fome era o próprio Deus. O próprio livro de Ruth vai defender essa tese. Olha o que diz o verso 6 de Ruth. Volta lá para o texto de Ruth 1. Quando Noemi está lá na terra dos Moabitas, no verso 6, diz assim: Noemi ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Então, quem concedia o alimento ao povo? Deus. Quem retirava o alimento do povo? Deus. E aí, gente, por causa daquela fome que sobreveio a Israel, a vida de Noemi
foi brabeira. Não foi nada fácil. As coisas ficaram tão complicadas para Noemi, que quando os filhos dela nascem, ela dá aos filhos o nome de Malom e Quilion. Sabe o que significa Malom? Doença. Sabe o que significa Quilion? Tristeza. O que passa na cabeça de uma mãe que coloca nos filhos o nome de doença e tristeza? Ô tristeza, vem cá. Era o nome da criança. É porque na nossa língua a gente não entende o que é Malom e Quilion, mas ela chamava o filho de doença e o outro filho de tristeza. Para você ver o que aconteceu na vida dessa mulher. E os problemas, eles vão só se intensificar. Porque lá naquela terra distante, estranha, pagã, ela perde o marido e ela perde os filhos. Morre o marido, morre a doença e morre a tristeza. Que situação dessa senhora causada pela fome enviada por Deus. Fome, mudança para uma terra pagã, morre o marido, os filhos se casam com mulheres estrangeiras, 10 anos de infertilidade das duas noras, as noras não produzem netos. Nós vamos ver semana que vem que isso é considerado uma maldição. Os 2 filhos que ela tinha, mesmo com todos os sacrifícios e problemas, eles morrem. Então, quando você lê os primeiros versos do capítulo 1 de Ruth, você vê que essa mulher tem dor seguida de dor, tragédia acompanhada de tragédia, sofrimento após sofrimento. A dor de Noemi é tão intensa que quando ela retorna para Belém, se você está com o texto bíblico aberto aí, olha o que diz o verso 20 do capítulo 1. Não me chamais Noemi. Sabe o que significa o nome Noemi? Doce. Não me chamais mais doce. Chamem-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não sei se você percebeu o que ela está dizendo aqui. Ela atribui todo o seu infortúnio, toda a sua dor, a quem? A Deus. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E ela não para por aí. Olha o que diz o verso 21. O Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido. Então, o livro de Ruth, ou esse início do livro de Ruth, nos coloca diante de uma questão teológica extremamente importante. E é sobre isso que eu quero tratar desse momento até o final. O livro de Ruth nos coloca diante de uma questão teológica muito séria. É Deus o autor das nossas dores, dos nossos infortúnios? Deus planeja o sofrimento para os seus filhos? Executa? Muitas pessoas não conseguem compreender a palavra planeja dentro dessa frase. Deus planeja o sofrimento para os seus filhos. Porque para a maioria das pessoas é impossível que um Deus de amor possa levar os seus filhos a passar por alguma provação, por algum sofrimento. Sem dúvida que essa não é uma questão assim muito simples de ser respondida. Existem muitos fatores por trás dessa questão. Muitos fatores.
Existem sofrimentos que vêm às nossas vidas que são gerados por nós mesmos. Né? Camarada fumou a vida inteira, depois contrai um câncer. O que Deus tem a ver com isso? Camarada constrói a casa num lugar que sabe que a hora que chover vai tombar, chove, derruba, o filho morre. O que Deus tem a ver com isso? Então existem muitas questões por trás desse tema. Mas no nosso contexto aqui, e se você assim observar o ensino geral das Escrituras, nós podemos afirmar que Deus, em grande parte dos nossos infortúnios, Deus está presente, ativo, e os nossos infortúnios, e muitas vezes, vêm sim das mãos de Deus. Alguém disse, e aí nós vamos ver hoje e semana que vem o porquê de Deus muitas vezes trazer sofrimento sobre as nossas vidas. Alguém disse que a crise é uma encruzilhada, onde precisamos inevitavelmente tomar uma decisão. Uns colocam os pés na estrada da vitória, outros avançam pelos atalhos da fuga, do fracasso e da amargura. Então Deus manda os infortúnios. Como que nós reagimos aos infortúnios que Deus nos manda? Hoje nós vamos ver a reação de Noemi. Semana que vem nós vamos ver a reação de Elimeleque. Depois a gente vai ver a reação de Ruth. O livro mostra isso. Como que as pessoas estão reagindo à mesma situação de tragédia e de dor. Noemi, ela vai inicialmente, e provavelmente ali durante um bom tempo, reagir ao infortúnio enviado por Deus com grande amargura, com muita amargura. E a amargura, ela nos impede de enxergar o lado bom da vida. Alguém pode perguntar assim, pastor, existe alguma coisa boa em toda essa tragédia que aconteceu a Noemi? Porque pessoas amarguradas, elas só conseguem enxergar o lado sombrio da vida, o lado negro da existência. Quando nós decidimos o que Noemi decidiu, de que Deus está contra nós, nós ficamos tão amargurados que a gente não consegue enxergar nem um feixe de luz por trás daquelas nuvens sombrias. A gente não consegue enxergar nada. Percebe-se aqui no início do livro que Noemi não consegue ver nada de bom que Deus está fazendo por ela. Ela diz assim no verso 21, o Senhor me fez voltar pobre, de mãos vazias. Isso não é verdade. Uma leitura superficial pode nos levar a pensar que isso é verdade, mas não foi isso que aconteceu. Noemi não conseguiu perceber que foi Deus quem deu fim à falta de comida que tinha lá em Belém. Ele abre o caminho para que ela volte para sua casa. O verso 6 que nós lemos diz, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então por que ela pode voltar para Belém? Porque Deus concedeu pão novamente a Belém. Outra situação, ela perdeu os 2 filhos. Quem que vai dar sequência à sua linhagem? Um homem chamado Boaz, que é preservado por Deus. Outra situação, quem vai constranger Ruth a permanecer junto dela o tempo todo, para que a sua linhagem tivesse continuação, foi Deus. Ruth, nós vamos ver lá na frente, Ruth é um presente.
que Deus dá a Noemi. Diante de toda aquela amargura, diante de todos aqueles problemas que Noemi passava, Deus pegou uma mulher chamada Ruth e falou assim: vou colocar ela do lado de Noemi e ela vai ser uma bênção na vida de Noemi. Ela não consegue enxergar que Ruth era uma bênção de Deus para ela. Olha o que ela diz. O que a nora diz para a sogra. O que Ruth diz a Noemi. Verso 16. Não me instes a te abandonar. Deixe-me seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Quando Ruth faz essa declaração, muita coisa estava em jogo. Significava para Ruth abandonar sua família, abandonar sua terra. Significava viver como viúva e sem filhos, porque Noemi não tinha mais filhos para dar para Ruth. Caso ela se casasse com alguém que não fosse parente, ela perderia o vínculo com Noemi. E ela está dizendo para Noemi: eu vou com você até a sepultura. Então ela está dizendo assim: eu nunca mais vou me casar. Significava ela ir para uma nova terra, com um novo povo, uma nova língua, novos costumes. Era uma decisão sem volta. Ela diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ruth ainda tem a coragem de dizer a Noemi assim: o seu Deus será o meu Deus. Ela abandona a sua herança religiosa. Ela abraça o Deus que, segundo Noemi, era o Deus que estava causando sofrimento para ela. Você tem noção disso? Ela diz para Noemi que o Deus de Noemi será o Deus dela naquele contexto de dor. Quando Noemi está voltando para sua terra, pobre, de mãos vazias, que segundo ela foi Deus quem fez isso. Então como que Noemi pode dizer assim: o Senhor me fez voltar pobre de mãos vazias? Isso não era verdade. Mas por que ela diz isso? Por causa da amargura. Que quando nós estamos com amargura, a gente não consegue enxergar nada de bom. Hernandes Dias Lopes diz que Noemi estava tão cansada com a noite da adversidade que não conseguiu enxergar a alvorada da alegria. Então a amargura, ela nos impede de ver o lado bom da vida. Noemi ficou com o coração amargurado. Ela diz: o meu nome agora não vai ser mais doce, vai ser amarga, porque eu me tornei uma mulher amarga. Um pastor batista que morreu tempos atrás, morreu pregando. Estava pregando, caiu de joelhos, infartou, caiu de joelhos e morreu. Chamado Darcy do Zilek. Ele tem um livrinho onde ele diz assim: a grande diferença entre as pessoas que sofrem tragédias é uma letra, a letra C. Essa é a grande diferença entre aquele que reage bem e aquele que reage mal às tragédias. E essa letra C, qual é a ideia dele ali? Ele diz assim: uns reagem com amargura, os outros reagem com amar-cura. Percebeu? Tem amargura e amar-cura. Ele diz: nós precisamos reagir com amor diante das tragédias que nos sobrevêm. Somente Ele é possível de curar os nossos traumas e as nossas fobias. Então essa é uma das grandes lições que o livro de Ruth tem a nos ensinar. Qual?
se nós reagirmos às tragédias que nos sobrevêm com amargura, a nossa vida vai ficar ainda mais complicada do que já está. Então, o que o livro de Ruth nos conclama a fazer é não reagir dessa maneira. Mas existem aqueles que reagem ao sofrimento de forma diferente de Noemi. Muitos homens ao longo da história que enfrentaram provações severas, concordam com o fato e vivem a partir do fato, da verdade, de que Deus é bondoso em tudo que Ele faz. Deus é misericordioso e tem um propósito e um desígnio para todas as coisas que nos sobrevêm. Deus é aquele que transforma as coisas ruins que Ele mesmo mandou em coisas boas para as nossas vidas e que no final terminarão glorificando o nome dEle. Por exemplo, leia o livro de Jó. Depois que passou por todas as provações, Jó diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando os amigos estão lá acusando Jó de uma porção de coisa, Jó vira para os amigos e diz assim: temos recebido o bem de Deus. E o que ele diz depois? Não receberíamos também o mal? Jó vai dizer, nós cantamos aqui hoje: eu bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos, ou seja, nada do que está acontecendo comigo é por acaso. Perceba que Jó, em nenhum momento do seu sofrimento, ele atribui ao diabo os infortúnios dele. Ele diz que foi Deus. E irmãos, por mais que isso nos escandalize, essa é a mensagem de toda a Escritura. Você lê lá em Efésios 1, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Tiago vai dizer que Deus tem um propósito bom e sábio em tudo o que acontece nas nossas vidas. E por causa disso, Tiago vai dizer assim: nós devemos dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, porque Ele tem um propósito para tudo. Através de Isaías, capítulo 46, Deus diz assim: o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. É a vontade de Deus que prevalece. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente vê isso várias vezes. Provérbios 16, em seu coração o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor determina os passos do homem. Provérbios 19, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Provérbios 21, o coração do rei e um rio, eles são controlados pelo Senhor. Tem outro provérbio que diz assim: a sorte é lançada no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Então, Deus está controlando tudo. Semana passada eu citei aquele poeta melancólico chamado William Cowper. Ele diz assim: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele pela sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. Como que sofreu esse homem? Mas reagiu de forma diferente de Noemi. Já ouviu falar de um missionário norte-americano chamado David Brainerd? Casou com a filha de Jonathan Edwards. Morreu com 29 anos de idade.
E ele compartilhava da confiança de William Cooper, de que Deus manda e controla tudo que acontece nas nossas vidas. E esse entendimento despertou em David Brainerd aquilo que ele chamou de doce resignação. Ele diz que todo cristão que passa por sofrimento deveria reagir com doce resignação. E ele diz lá no seu diário que ele estava, sempre que ele sofria, e olha, ele sofreu com tuberculose seríssima, uma solidão terrível, porque ele vivia lá no meio dos índios, sozinho, perigos, privações nos lugares onde ele estava. Olha o que ele diz no seu diário: minha alma estava docemente resignada diante do modo como Deus me tem tratado, em todos os aspectos, e vi que nada havia ocorrido comigo, a não ser aquilo que era melhor para mim. E se você lê o que ele diz, o que vem antes, é só desgraça. Alguém pode alegar que, assim, pensar desse jeito é assumir uma atitude fatalista para com a vida. Vem o que vier, foi Deus que mandou e vamos... A postura fatalista é aquela que pensa assim: já que tem que acontecer, não adianta a gente tentar lutar contra. A postura fatalista é aquela que diz assim: já que Deus predestinou, então Ele vai arrumar um jeito de alcançar o eleito e a gente não precisa pregar. Não adianta lutar. Vamos nos conformar diante da situação que já está destinada a acontecer e vamos sofrer aqui. A postura fatalista, ela gera inércia, acomodação, conformismo, algo que é condenável pela Bíblia. A postura fatalista só leva em conta a soberania de Deus, mas não leva em conta a responsabilidade humana. E olhar para o sofrimento dessa maneira gera num homem aquele sentimento passivo e cheio de autocomiseração. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando a gente olha para a vida dos grandes homens de Deus, eles sofrem, eles passam pelo sofrimento com aquilo que Brainerd chamou de doce resignação. Cada um deles é capacitado por Deus a prosseguir diante de obstáculos imensos. A própria Noemi, ela não fica parada diante dos infortúnios que ela passa. Quando ela sabe que em Israel tem alimento, ela retorna, ela volta para a sua terra. Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que a soberania de Deus, ela não produz nos seus servos uma postura fatalista da vida. Não é isso que esses homens que dizem que Deus tudo controla está propondo. Existe uma situação no Antigo Testamento em que o general de Davi, um homem chamado Joabe, ele está ali com o seu irmão Abisai, liderando o exército de Israel, e eles estão ali em formação de guerra para enfrentar uma coligação dos amorreus com os amonitas. E diante daquele perigo, Joabe vira para o irmão e diz assim: se os amorreus forem fortes demais para mim, você vem me ajudar. Se os amonitas forem fortes demais para você, eu vou lá te ajudar.
se forte formos e lutarmos com bravura, o nosso povo e as nossas cidades serão livradas por Deus. E aí ele termina assim, dizendo assim: que Deus faça a sua vontade. Olha que interessante. Ele está dizendo assim, o resultado da guerra está nas mãos de Deus. Mas o que a gente tem que fazer? Lutar. Nós temos que lutar. Ele sabia que o resultado dependia de Deus, mas ele não reage com fatalismo. Venha o que vier, derrota ou vitória, Deus está no controle, Deus tem os seus propósitos. Poucas pessoas escreveram tanto sobre o sofrimento como um homem chamado John Bunyan. Lembra de John Bunyan? Autor do Peregrino. Whitefield, ele diz que o peregrino tem cheiro de prisão. Dizendo sobre o livro, o peregrino falou, o livro cheira calabouço. Ele diz assim, o peregrino, Whitefield falando, nasceu em meio ao sofrimento e representa a vida cristã como uma vida de aflição. Olha o que Bunyan diz sobre o seu aprisionamento. Tendo sido entregue nas mãos do carcereiro, fui levado para a prisão e tenho estado aqui por 12 anos completos, aguardando para ver o que Deus permitirá que estes homens façam comigo. Bunyan escreveu um livro em 1686 para sua igreja. Sabe qual era o título do livro? Recomendação aos sofredores. O livro encoraja as pessoas a não fugirem do sofrimento que poderia vir sobre elas. Ele diz assim, o que será feito não é o que os inimigos desejam, nem o que decidiram, mas o que Deus deseja e o que Ele determina. E como nenhum inimigo pode trazer sofrimento sobre uma pessoa, contrariamente à vontade de Deus, assim também ninguém pode se salvar das mãos dos inimigos, quando Deus determinou entregá-lo para a sua glória. Sofreremos ou deixaremos de sofrer, conforme lhe agrada. Deus tem designado quem deve sofrer. O sofrimento não sobrevém por acaso, nem pela vontade do homem, mas pela vontade e determinação de Deus. Nesse livro, Bunyan vai dizer que Deus designou não somente quem vai sofrer, mas ele diz que Deus determinou quando, onde, de que maneira, por quanto tempo e por qual motivo as pessoas vão sofrer. Então, voltando aqui para o texto. Noemi diz assim, Deus tem me afligido. Ao contrário do que se possa imaginar, entender esta verdade, ela traz consolo para o nosso coração. Por quê? Que Deus seria este que não tem poder sobre algo que nos aflige? Que Deus seria este que até tenta, mas não pode fazer nada para livrar o seu povo da dor? Então, gente, o que eu quero dizer é que, biblicamente, grande parte dos nossos infortúnios, tirando alguns que eu não tenho tempo de tentar explicar para vocês aqui agora, está muito ligado àquilo que nós fazemos.
Mas grande parte dos nossos sofrimentos, eles nos sobrevêm por causa do Senhor. E Deus tem os seus motivos, os seus propósitos por trás de nos enviar toda esta dor. Nós vamos ver os motivos de Deus por trás dos infortúnios de Noemi. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: aliás, eu ia caminhar para o fim, mas estou me lembrando aqui. Se Deus, ao mencionar que Deus tem os seus motivos pelos quais Ele faz o seu povo sofrer, aponhe esses homens aqui que eu mencionei aqui ao longo da mensagem. Os sofrimentos de John Bunyan na prisão durante 12 anos produziram o quê? O Peregrino, que tem abençoado milhões de pessoas ao longo da história. A melancolia e a depressão de William Cowper produziu o quê? Centenas de hinos que têm encorajado milhares de pessoas ao redor da história com as poesias dele. Pega lá o diário de David Brainerd, que foi produzido nas noites, principalmente nas noites de aflição dele. O diário dele tem servido de inspiração para milhares de pessoas irem para os campos missionários. É impressionante como que esse diário tem impulsionado milhares de pessoas a se transformarem em missionários ao redor do mundo. Então, Deus, Ele não leva as pessoas a passar pela aflição porque Ele é maldoso, porque Ele gosta de ver o filho, a filha dele sofrer. Ele tem motivos por trás, tem propósitos por trás. E nós vamos ver isso na vida de Noemi e de Ruth. É algo assim interessantíssimo, né? O confinamento de Bunyan ensina o caminho do peregrino para a liberdade cristã. Olha que coisa impressionante. A doença mental de Cowper produz música doce para a alma perturbada. Eu quero encerrar fazendo aqui algo que uma vez eu ouvi alguém dizer. Quero encerrar com essa ilustração. Alguém uma vez disse o seguinte: o telescópio, tem lá o telescópio, ele serve para a gente olhar, normalmente a gente olha a estrela, né? Algo que está muito longe. E quando nós olhamos pelo telescópio, aquilo que está muito longe se aproxima. O telescópio faz com que aquilo que está a milhares de quilômetros de distância fique bem perto. Já o microscópio faz com que algo muito pequeno, que a gente não consegue enxergar, faz com que algo muito pequeno fique bem grande, para que a gente possa observar. E aí a pessoa disse assim: as nossas vidas, elas devem ser como o telescópio e o microscópio. Quando você estiver atravessando os dias mais tenebrosos da sua vida, se ajoelhe no seu quarto e diga: Senhor, eu estou enfrentando momentos complicados da minha existência, mas que esse momento dificílimo possa fazer com que aquelas pessoas que pensam que tu és um Deus distante,
ao olhar para a minha vida, te vejam muito perto. E aquelas pessoas que pensam que tu és um Deus pequeno, ao olhar para a minha vida, te vejam como um Deus grandioso. Então, o que ela está nos dizendo? O dia em que a tribulação bater lá na porta da nossa casa, como que nós vamos reagir? Murmurando, lamentando, reclamando, xingando, ou nós vamos pedir a Deus para que todas aquelas pessoas que entram em contato conosco percebam que Deus é um Deus grande e próximo. Eu penso que assim, o livro de Ruth, ou estudar o livro de Ruth, é um dos instrumentos de Deus, para que quando a tribulação bater ou arrombar lá a porta da nossa casa, estudar esse livro nos ajuda a orar dessa forma. Senhor, me ajude a sofrer de tal maneira que as pessoas, ao olhar para a minha vida no momento da dor, possam ver Jesus bem perto e possam ver Jesus bem grande. Essa é uma das propostas do livro de Ruth. E que Deus, nos deu o privilégio de aprender estas verdades, para que quando a fome, a dor, a tribulação assolar as nossas casas, a gente possa reagir dessa maneira. Vamos orar? Ó Deus, quantos de nós que aqui estamos, temos as nossas lutas, os nossos traumas, os nossos medos, fobias. E pode ser, ó Deus, e provavelmente é, o Senhor quem nos mandou muitos desses infortúnios. Às vezes a gente não consegue entender por quê. Mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a passarmos por essas dores, por esses sofrimentos, de forma que as pessoas, ao olhar para as nossas vidas, possam ver o Senhor perto e de forma grandiosa. Hoje nós podemos olhar para a vida, para os sofrimentos de Bunyan, de William Cowper e de tantos outros, de David Brainerd, e ver que o sofrimento desses homens foi usado pelo Senhor para um propósito muito maior. Assim como o Senhor fez com Jó, assim como o Senhor fez com a própria Noemi, através da dor e do sofrimento dela, veio a linhagem do Messias. Que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos dê condições de enfrentarmos as nossas dores dessa maneira. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus.